Salve, salve galerinha, tudo certo com vocês? Então, o papo breve de hoje é sobre iluminismo ou movimento iluminista. A gente precisa, para pensar no iluminismo, ter antes alguns conceitinhos pré-estabelecidos na nossa cabeça. São eles: o mercantilismo, o absolutismo, o renascimento, o humanismo e o antigo regime. Esses 5 conceitos vão ser fundamentais para a gente poder avaliar depois da onde a gente estava e para onde a gente foi e o que mudou nesse processo todo. Gente, começando pelo contexto histórico, a gente vai estar falando do movimento iluminista propriamente dito, que ele acontece no século XVIII. Esse século XVIII ele também vai ser conhecido como século das luzes. Por que ele é conhecido desta forma? Porque durante o século XVIII aconteceram diversas inovações tecnológicas e também foi um momento muito grande de efervescência de ideias, teorias, né? A gente vai ter então ali o século das luzes, o século da iluminação. Falando em iluminação, por que o conhecimento ilumina? Esse é um slogan que te lembra alguma coisa, né? É o slogan da universidade aqui da cidade, da UX, né? O iluminismo, ele tem esse nome porque a ideia vem de combater a ignorância pela luz do conhecimento. Então sempre que vocês pensarem em iluminismo, iluminar alguém é combater essa ignorância através do quê? Da utilização da razão, dos meios científicos, certo? Bom, gente, quem eram esses filósofos iluministas e o que eles questionavam? Vamos por partes. Eles questionavam principalmente a sociedade do antigo regime. Para falar um pouquinho disso, é importante você saber onde eles estavam localizados. Eles estavam na França, a maioria destes filósofos, né? E que sociedade do antigo regime é essa? A sociedade do antigo regime na França era caracterizada por uma sociedade com pouca mobilidade social, divididinha em classes, onde o rei exercia um controle absoluto sobre a sociedade, também chamado de absolutismo. É importante dizer também que a igreja exercia um papel fundamental para o poder do rei e que acreditava-se até então na teoria do direito divino dos reis. Já que a ideia é a ciência acima de tudo, né, é importante lembrar que os filósofos iluministas, lógico, faziam críticas a essa teoria, bem como também ao poder absoluto do rei. Né? Para eles, a sociedade não podia funcionar bem desta forma. Bom, pessoal, eu já havia falado para vocês que no século XVII as coisas começaram a se alterar um pouquinho no quesito do pensamento, né? Surgiram novas ideias, etc. Dentro do século XVII também, na Europa, acontece uma coisa bem marcante, um fato histórico marcante, que é a Revolução Inglesa ou Revolução Gloriosa. Por que ela é importante? Porque é uma revolução conduzida pela burguesia para a burguesia. A burguesia passa a obter nesse período um maior poder político dentro da Inglaterra, né? Então, por que ela é importante? Porque essa classe nova vai começar a ocupar espaços que antes só pertenciam à nobreza. Dentro dessa Revolução Inglesa, pessoal, acontece, nós temos um teórico ali bem importante, que é o John Locke. O John Locke, ele é o criador da ideia dos direitos naturais do ser humano, né? Que é a vida, a liberdade e a propriedade. Ele publicou várias obras também bem importantes pro período. Ele vai ser tão importante nesse quesito de direitos naturais, né? Que os próprios americanos, né, os próprios estadunidenses vão utilizar as ideias de John Locke quando forem fazer a sua independência, quando forem se separar de fato do domínio inglês, né, da Inglaterra. Outro bem importante que a gente tem é o René Descartes, né? O René Descartes ele é importante porque ele contribuiu com o método dedutivo, né? Ele falava que o ser humano tinha que ser cético, ele não podia ser cético somente em relação à existência dele, mas que o ser humano tinha que duvidar das coisas até conseguir provar por meio de experimentação, por meio da cientificidade, o caminho da verdade, poder encontrar esse caminho da verdade por meio da ciência. Bom, gente, falando dos filósofos iluministas propriamente dito, um desses filósofos era Voltaire.
Voltaire, assim como todos os outros dessa época, ele vai acreditar que a cobrança de impostos, que a divisão de classes, né, na sociedade do Antigo Regime é um tanto quanto injusta e que os poderes do rei, ao invés de serem absolutos, eles devem ser limitados de acordo com uma legislação. Outra marca bem importante dele é a crítica que ele faz sobre a Igreja Católica. Ele condenava muito essa instituição, principalmente por conta da tolerância. Sendo a tolerância importante para ele, ele disse uma frase muito famosa que vocês podem ver hoje em dia, que é: não concordo com uma só palavra do que dizeis, mas vou defender até a morte o direito de dizê-lo. Ou seja, essa tolerância, essa liberdade de expressão, essa liberdade religiosa era muito importante para Voltaire. Outro ponto bem importante é que ele criticava a igreja, mas que ele não era ateu. Inclusive, ele falava que Deus era importante porque fazia parte da coesão social, ajudava a manter a ordem, né? Tanto que a segunda frase famosa dele é que se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Muito bacana, né? Seguindo o nosso conteúdo, nós temos o Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu é muito importante, por quê? Primeiro porque ele falava que o absolutismo causa guerras, é ruim para a sociedade e assim por diante, como todos os outros filósofos iluministas. Mas ele é muito importante porque na sua obra O Espírito das Leis está escrito que o poder, na verdade, ele deveria ser dividido, ele deveria ser repartido em 3 poderes, cada um independente do outro, para que eles pudessem se fiscalizar. Essa divisão ocorreria, né, da seguinte forma: legislativo, executivo e judiciário. Aí você deve estar pensando, nossa, isso me soa familiar. Exato, pessoal, porque hoje, dentro da nossa Constituição, o poder está organizado dessa forma. E não só dentro da nossa Constituição, dentro de outras constituições de inúmeros países. Então, por isso a contribuição dele é enorme para a sociedade atual, porque ele foi o primeiro a elaborar essa organização. Outro filósofo muito importante é o Jean-Jacques Rousseau, que era chamado de o burguês odiado. Vocês já vão saber por quê. Ele fazia uma crítica principalmente à propriedade privada. Rousseau falava que a propriedade privada era a origem das desigualdades entre os homens. Isso é uma coisa interessante para a gente poder refletir. Será que realmente a propriedade privada é a origem da desigualdade? Será que sem ela os homens se comportariam diferente? Interessante a reflexão. Para ele também, aliás, diferente dos anteriores, que ainda pregavam a existência de uma monarquia, e aqui é uma coisa importante: os filósofos iluministas, eles não são contra a monarquia, né? A gente vai falar que os anseios, a vontade deles, né, a luta deles, ela acabou, as teorias deles acabaram sendo aproveitadas em outros momentos, né, outros momentos de luta, outros momentos de ruptura. Mas dentro do contexto deles, eles não eram contra a monarquia. Eles eram sim a favor de uma limitação do poder do rei. Já o Rousseau pensava diferente. Ele falava que a melhor maneira de se gerir um governo era a democracia direta, porque assim o povo teria maior representatividade, né? Teria ali o seu direito de escolha, teria ali uma influência maior nos rumos da sua própria vida. Bom, gente, ainda dentro do movimento iluminista nós também temos o enciclopedismo. O enciclopedismo foi basicamente a primeira enciclopédia que foi organizada. Ela foi organizada por Diderot e D'Alembert. Eles levaram mais ou menos uns 20 anos para organizar todo esse compêndio de conhecimentos, né, e tiveram auxílio aí de diferentes filósofos. Hoje em dia, para nós, é muito fácil entrar na internet e entrar na maior enciclopédia online, que é a Wikipédia, né? Mas naquele período de tempo era muito mais complicado. E além de ter que organizar todo esse conhecimento, eles também acabaram sendo perseguidos pela Igreja Católica. Isso tudo porque a igreja tinha um documento que se chamava Index, era mais ou menos uma lista de livros que eram proibidos de ser lidos, né? Porque contrariavam os dogmas da Igreja Católica. Sendo assim, ambos filósofos foram perseguidos aí durante um bom período de tempo. Pessoal, para finalizar, vamos às consequências principais do iluminismo. O iluminismo ele teve um alcance muito maior do que se imaginava. Essas ideias iluministas foram bases para diversas revoluções que vão vir a seguir, sendo uma das mais notáveis a Revolução Francesa.
É importante sempre lembrar que esses filósofos iluministas eles faziam parte de uma burguesia. Portanto, eles não eram totalmente contra a monarquia, né? Eles não eram tão, digamos assim, eles não queriam incentivar uma revolução popular, mas as ideias deles foram interpretadas de uma forma que acabou criando bases para as revoluções sociais, né? Para as revoluções das classes mais baixas. Fica aí uma leitura para vocês sobre a Revolução Francesa e as ideias iluministas presentes dentro dessa Revolução Francesa também. Tá certo, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.